Imagine que neste momento, as paredes da sala onde você está comecem a sussurrar o seu nome. Não é um pensamento, é um som real, físico, vindo de trás de você. Você se vira e não há ninguém, mas a voz continua. E ela sabe segredos que você nunca contou a ninguém. O que você faria se não pudesse mais confiar nos seus próprios olhos? Se o seu cérebro, o órgão que define quem você é, decidisse criar monstros tão reais que você pudesse sentir o hálito deles no seu pescoço. Isso não é um roteiro de filme de terror. É a mente humana em colapso. A psicose não é uma doença única, mas um estado, um incêndio nos sentidos. É uma ruptura com a realidade objetiva. Nesse estado, o cérebro falha em filtrar os estímulos, alucinações, ouvir ou ver o que não existe, e delírios, acreditar piamente em conspirações ou identidades falsas, tornando-se a única verdade do indivíduo. É um isolamento absoluto dentro da própria cabeça. Por milênios, não tínhamos nomes médicos, tínhamos nomes divinos ou demoníacos. Na antiguidade, se você falava com vozes, era um louco ou um possuído. Hipócrates, na Grécia Antiga, foi o primeiro a dizer que o problema estava no cérebro e não nos deuses. Mas a humanidade preferiu o sobrenatural. Na Idade Média, a cura para a mente fragmentada era a fogueira, o açoite ou o enclausuramento em asilos que mais pareciam masmorras. Somente no século XIX, o termo psicose foi cunhado. Finalmente, os demônios ganharam um código médico. Mas como veremos agora, dar um nome nem sempre significa ter controle, principalmente quando a fé e a ciência colidem de forma fatal. Uma jovem devota de 16 anos começa a ver rostos demoníacos enquanto reza. Ela não era uma pessoa violenta, era uma jovem aterrorizada. O diagnóstico médico inicial foi claro: epilepsia do lobo temporal, uma condição que pode causar estados de transe, alucinações visuais intensas e alterações profundas de comportamento. Mas Annelise e sua família viviam em um ambiente de religiosidade extrema. Para eles, os comprimidos eram inúteis contra as legiões do inferno. Ela passou a comer insetos, latir como um cão e beber a própria urina. Foram 67 sessões de exorcismo em 10 meses. Enquanto os padres tentavam expulsar Lúcifer, Nero e Caim, o corpo de Annelise estava sendo consumido. Ela faleceu, pesando apenas 30 quilos. O que os padres viam como resistência espiritual era, na verdade, o colapso de uma mente que precisava de internação hospitalar e suporte neurológico, não de correntes e jejum forçado. O caso de Annelise é o lembrete mais sombrio de que quando negamos a medicina para abraçar o misticismo no tratamento da mente, o resultado é quase sempre uma tragédia. Se Annelise Michael foi a vítima da própria mente, Richard Drayton Chase foi o carrasco. Mas para entendermos o monstro, precisamos olhar para a falha por trás da máscara. Diferente de Annelise, Chase não tinha uma rede de apoio religiosa. Ele tinha um sistema de saúde mental que falhou em notar o óbvio. Nascido na Califórnia, ele sofria de delírios hipocondríacos extremos. Ele acreditava que seu sangue estava se transformando em pó e que seu coração
estava encolhendo. Em 1975, foi internado após tentar injetar sangue de coelho nas próprias veias. O diagnóstico: esquizofrenia paranoide. No hospital, foi conhecido como Drácula devido à sua obsessão pelo sangue. No entanto, após um curto período e uma aparente melhora, sob medicação, Chase foi liberado para os cuidados da mãe. Uma decisão que se mostrou um erro fatal. Sem supervisão e abandonando os remédios, a psicose de Chase evoluiu para um cenário de pesadelo. Em 1977, em apenas um mês, ele ceifou 6 vidas. Ele não matava por prazer sádico como um psicopata típico. Ele matava porque, em sua mente fragmentada, o sangue das vítimas era o único remédio que impediria seu próprio coração de parar. Chase não era um vilão de cinema. Era um homem vivendo em uma realidade onde tirar vidas era uma questão de sobrevivência biológica. O caso dele prova que a psicose, quando negligenciada pelo sistema e pela família, pode transformar um indivíduo em um perigo para si e para os outros. É importante ressaltar que neste momento precisamos desfazer um mito perigoso que o cinema nos vendeu por décadas. Ao contrário do que os filmes de terror sugerem, a psicose não é um sinônimo de periculosidade. Estatisticamente, pessoas em estados psicóticos têm muito mais probabilidade de serem vítimas de violência do que de cometê-las. O estigma e o isolamento social são muitas vezes mais destrutivos do que os próprios sintomas. O tratamento médico moderno, com medicamentos antipsicóticos e terapia, permite que a vasta maioria desses indivíduos viva de forma funcional e segura em uma sociedade. A tragédia ocorre quase exclusivamente quando há o abandono, a falta de diagnóstico ou a negação da ciência. Casos como o de Richard Chase são extremamente raros, mas ocupam 90% das manchetes. Isso cria uma percepção distorcida. É preciso dizer com clareza: a psicose não é um passaporte para a criminalidade. O perigo real não reside na doença em si, mas no vazio terapêutico. O isolamento, o abandono da medicação e o preconceito de famílias que escondem seus doentes por vergonha são os verdadeiros vilões. A medicina moderna não busca zumbificar o paciente, mas reequilibrar a química cerebral para que a pessoa possa retomar o controle da sua própria narrativa. A psicose nos ensina uma lição humilhante. A nossa realidade é muito mais frágil do que gostaríamos de admitir. Basta uma alteração microscópica nos seus neurotransmissores para que o mundo que você conhece desapareça. Anneliese Michael e Richard Chase estão em um espectro oposto da mesma tragédia. Uma foi consumida pela fé, que negou a ciência. O outro, abandonado por uma ciência que não soube monitorar a sua fragilidade. A mente humana é capaz de criar impérios e obras de arte, mas quando se fragmenta, se torna o lugar mais assustador que alguém jamais habitará, onde as paredes falam e as sombras têm dentes. Mas hoje, ao contrário da Idade Média ou dos anos 70, temos as ferramentas para não deixar ninguém preso nesse abismo. O conhecimento é o que nos protege do medo.